A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui, a fim de falarmos sobre a Palavra de Deus, especificamente agora, aos domingos, falando sobre Escola Bíblica Dominical, estas lições de adultos que têm sido um importante auxiliar para cada professor, a fim de que haja uma sistematização no modo como fazemos a exposição da Palavra de Deus. Então, este canal, CEADEB TV Oficial, tem sido o veículo de Deus, um veículo moderno, um veículo organizado, bem afeiçoado à arte eletrônica do século XXI, e eu tenho sido muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nestes momentos. Quero dizer a todos vocês que porventura ainda tenham algum tipo de preconceito com a tecnologia, que não deveriam mais. A tecnologia, na verdade, é um instrumento. Assim como a pá, a enxada, a máquina de datilografia, a imprensa, tudo isso são meios, instrumentos que Deus pode utilizar para o desenvolvimento do seu reino aqui na Terra. Obviamente, alguns veículos de comunicação são mais perigosos do que outros. Isso é verdade. A forma como utilizamos a TV, por exemplo, parece ser uma coisa simples, uma coisa neutra, e não é. E por que estou falando isso? Porque, veja, muitas pessoas pensam que a imagem é algo neutro, que olha se quiser, vê se quiser, mas isso não é verdade. Tem muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas, elas são atraídas por imagens em movimento. Tudo isso são estudos científicos. Tem pessoas que, se veem alguma coisa em movimento, então elas se distraem, elas tiram o foco, a atenção daquilo que estão vendo, ouvindo ou fazendo para ver as imagens em movimento. Isso é desde a infância. Vejam que, para entreter a criança que chora, muitas vezes fazemos chacoalhar alguma coisa, principalmente colorida, a fim de que a criança ela se distraia. Um grande perigo é que os pais muitas vezes não têm absorvido esta periculosidade de dar demasiadamente aquilo que a mente pede. Então, aquilo que é aprazível aos olhos da criança nem sempre é o melhor para a criança. Vejam bem, pedagogicamente, um tablet em que há um desenho que atrai desde o bebê até o adolescente, ele pode ser um grande atrativo e pode liberar os pais para outras tarefas, mas pode viciar a criança e pode gerar no seu cérebro uma podridão. O cérebro vai morrendo, muitas das suas capacidades cognitivas e desenvolvimentais, elas começam a não funcionar mais, porque não precisa. É apenas a audição e a visão passiva. Então, isso pode prejudicar, principalmente, o momento em que ele irá fazer o uso da cognição, da capacidade de entender, de desenvolver o conhecimento, de aprender coisas novas. Então, volto ao ponto. Muitas pessoas são atraídas pelo visual, pelo movimento e mais, pela alta qualidade, por aquilo que parece ser real, como os vídeos, antigamente chamados de videogames, né? Hoje temos videogames avançadíssimos e que prende pessoas, principalmente adolescentes e jovens, por dias. Eu não estou falando de horas, eu estou falando de dias, de adolescentes e jovens que podem ficar presos por cerca de 48 horas
apenas fazendo aquelas necessidades básicas, comer, beber, defecar, urinar e não dormir. Muitos deles praticamente não pregam os olhos, porque aquelas imagens, a movimentação delas, a adrenalina, elas causam um efeito que não deixa elas dormir. Então a imagem não é neutra. Eu quero deixar isso aqui apontado, porque foi algo que eu descobri através da leitura. Eu estava aprendendo um pouquinho mais sobre crianças com TDAH e o escritor americano, ele trata disso, dessa questão das imagens. Porém, é certo que essas imagens que você está vendo agora, elas são imagens para edificação. Principalmente aqueles irmãos que não podem estar numa escola bíblica dominical fisicamente. Alô, irmã Carminha, oh, que alegria eu tive em vê-la novamente ali na Capelinha, nas festividades de 70 anos da igreja em Capelinha. Eu revi a minha querida irmã Nelinha. Irmã Nelinha está bem, mas a tenho encontrado sim na congregação do Largo da Boa Vista, mas agora a vi na sede. Fiquei muito feliz. A irmã Carminha também estava presente. E eu quero mandar um abraço especial à minha querida amiga, irmã missionária Maria Aguiar, que esteve também pregando conosco 2 segundas-feiras. Quisera Deus que todas as segundas-feiras a senhora estivesse lá pregando a palavra de Deus. Seria uma grande alegria e uma bênção para o povo todo daquela redondeza. Pense nisso. Mas enfim, foram dias muito maravilhosos. Eu não estou pulando de assunto, eu estou dizendo que os irmãos da terceira idade puderam estar ali, puderam ser guiados, conduzidos para comemorar conosco essa festividade de 70 anos, Jubileu de Platina, e para todos nós foi uma grande, grande, grande alegria, tá bom? Então, este vídeo vai para vocês, é uma dedicatória. Alô, irmã Ana, Deus abençoe, se Deus permitir e não voltar daqui a algum tempo, viu, Tony? Estou chegando também à terceira idade, nem quero pressa e nem vou rejeitar. Que Deus abençoe. Um abraço também especial à minha querida mamãe, irmã Liberaldina. Irmã Liberaldina está perto dos 80, mas ela é da tribo lá de Caleb, né? Ela está com o mesmo vigor. Ela disse que só sabe que envelheceu quando se olha no espelho. Ela vê o rosto enrugado, né? Então sabe que envelheceu, mas a mente continua firme, continua viva, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz. Ela veio lá de Várzea da Pedra a fim de participar dessa festa, e ela me disse, valeu muito a pena estar presente. Eu quero, antes de adentrar efetivamente a nossa lição de número 8, cujo título é O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, esse é o título geral do trimestre. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a resistência de Mardoqueu, mas eu quero agradecer a todos os pregadores, a todos os grupos, a todos que estiveram presentes, meu querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, que nos honrou com a sua prestimosa presença, ao querido irmão auxiliar Igor, ao querido pastor Márcio Braga, ao pastor Edivaldo Filho, que também nos trouxeram palavras maravilhosas, pastor Luiz Otávio Rendeiro, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, a missionária Maria Aguiar, também ao querido pastor Albert Amador, Jesus, que coisa maravilhosa, a cantora Thalita, ao cantor Walter, ao cantor Daniel Bispo, ao conjunto, tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo excelente, porque quem preparou foi o nosso Senhor. Mas vamos então à nossa lição. O título é A Resistência de Mardoqueu. Aqui nós vemos uma figura de Ruth e também do rei Assuero ou Assuero. E aqui nós temos o texto áureo, diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que traspassas o mandado do rei?
Eu quero falar um pouco, já aproveitar o texto áureo, e mesmo não sendo sistematicamente aquilo que nós gostaríamos, ou seja, eu gosto sempre de fazer uma partição, colocar cada coisa em seu lugar. Isso é bom para quem está ouvindo saber, nesse momento, do que eu estou falando. Naquele momento, qual é a caixa que eu devo abrir? Isso é para homens e para mulheres. Qual é a caixa que eu devo abrir? Como eu devo sistematizar e organizar na minha cabeça esse conhecimento? Hoje eu vou quebrar um pouco esse, não é um protocolo, mas esse formato, para já explicar essa parte. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Nós veremos que também Mardoqueu era um juiz em Suzã. Ele também estava à porta do rei. Mas ao contrário dos demais, ele não se curvava a Hamã. Uma outra coisa importante que nós devemos notar é que eles acusaram, ou melhor, eles notaram. Isso não é verdadeiramente uma acusação, é uma notícia de fato. Ele traspassava realmente o mandado do rei. Ele sabia que o rei tinha ordenado que todos se curvassem à autoridade de Hamã, mas Mardoqueu não se curvava. Todos sabem que Mardoqueu, ele não retornou quando houve a ordem de retorno para Jerusalém. Ele continuou vivendo na fortaleza de Suzã, e ali era onde ficava o palácio real, e ele estava numa posição de honra. Porém, ele não achava certo se curvar perante um outro homem, um homem igual a ele. Nenhum judeu ortodoxo, ele se curva a homem algum, porque diz que a palavra de Deus, aliás, diz que não te curvarás à imagem, apenas ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então o fato de se dobrar perante um rei, um objeto, uma estátua, era proibido pela palavra de Deus, pela lei, pelos mandamentos e pelos preceitos do Senhor. É por isso que Mardoqueu não se curvava. Porém, meus amados irmãos, vejam uma coisa importante, porque havia aqui um dilema ético, um dilema não somente ético, mas legal. Ora, se havia um mandamento real, e a Bíblia diz, tanto Tiago como Paulo, o apóstolo, eles dizem: obedecei às autoridades, porque não há autoridade que não seja dada por Deus. É verdade. É isso que eu estou falando sobre dilema, é o choque de princípios. Vem aqui um princípio, qual é? A obediência às autoridades. Mas vem aqui um outro princípio basilar, quer dizer, é um princípio essencial. Qual é? Não adorar a outros deuses. Não adorar a figuras. Não adorar nem no céu, nem na terra. Então havia aqui uma proibição e havia aqui um mandamento. Então houve um choque. É interessante notar que na Bíblia há diversas vezes este choque entre a autoridade local, terrena, e a autoridade de Deus. Você quer saber por que muitas vezes os cristãos foram enxotados de cidades e mesmo nações? Foi exatamente por esse princípio, porque havia um mandamento de adorar a homens ou a coisas, enquanto o cristão adora apenas a Deus. Eu quero citar alguns. Por exemplo, no livro de Daniel, havia uma ordem de que todo ser humano devesse se prostrar perante a estátua do rei erguida. Naquela época, o rei Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor. E então, aqueles 3 homens jovens, eles não se prostraram. E por isso, foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. Houve então um choque entre a ordem do rei
e a ordem divina. E vocês sabem o que aqueles jovens, eles responderam ao rei. Rei, sobre esse assunto, nós não temos que dizer nada. Se o nosso Deus, ele quer nos livrar, ficaremos livres. Mas se ele nos entregar, então simplesmente morreremos. Mas não nos dobraremos perante a sua estátua. Então, houve um choque de autoridades. A autoridade do rei era uma autoridade temporal, autoridade local, terrena, e havia uma autoridade divina. Ora, também, e fazendo um grande salto, dado o escopo, a limitação da nossa lição, do tempo, mas podemos ver isso também logo no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando, por causa de um milagre, os apóstolos foram levados ao Sinédrio para julgamento e ali, após exortá-los com muitos açoites, então lhe asseveraram, mandando, vamos soltá-los, mas era uma soltura, uma liberdade condicional. Vamos soltá-los, mas não queremos mais que vocês falem desse Jesus, porque isso é uma fake news. Não existe ressurreição de mortos. Ele não ressuscitou, ele está morto. Não falem mais disso. A autoridade constituída, inclusive, a autoridade constituída por Deus, eram os saduceus, os homens do templo. Eles não queriam bagunça, eles não queriam quebra de protocolo, eles queriam que tudo ficasse como dantes no quartel de Abrantes. Mas Deus, ele tinha uma outra agenda. Deus, ele através do Senhor Jesus Cristo falou, dizendo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Comece por Jerusalém, mas pregue também em toda a Judeia, Samaria e até o fim do mundo. Então os discípulos, após apanharem, voltaram novamente para o mesmo lugar onde estavam para pregar a mesma coisa. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aquele a quem vós e os vossos príncipes crucificaram, ele está sentado à destra de Deus nas alturas e está intercedendo por vocês. E então chamaram novamente, mas nós já falamos para vocês que não é para pregar sobre isso. Fale sobre 1000 coisas, mas não sobre isso. Mas Pedro disse, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aleluia, glória a Deus. Então, havia ali novamente um choque de autoridades. Paulo enfrentou por diversas vezes este choque de autoridades, porque aquelas autoridades, os homens que o perseguiam, chegavam antecipadamente ao lugar onde Paulo ia e então dizia, essas pessoas estão mudando o mundo de cabeça para baixo, estão virando toda a cabeça das pessoas, dizendo que não se obedeça mais à lei de Moisés, dizendo que um morto ressuscitou. Isso tudo está acontecendo. Mas quando Paulo chegava, as pessoas viam que havia não apenas uma lábia, uma palavra ou gogó, havia muito mais. Paulo disse, eu não vim até vós com sublimidade de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras humanas, mas no poder de Deus, em sinais e maravilhas. E Lucas disse, cooperava com eles o Espírito Santo nos sinais e maravilhas que se seguiam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, muitas vezes, o mandado do rei, ele tem que ceder ao mandado de cima, ao mandado de Deus, por mais que isso possa incomodar. Mas é preciso compreender, meus irmãos, que Deus também tem levantado autoridades na sua casa. O pastor, o superintendente, o dirigente, seja lá como se chame na sua região. Ele não é um homem sem visão. Ele não é uma pessoa que não está vendo as coisas.
Ele é uma pessoa que vê tudo, mas espera o tempo certo para atuar. O homem de Deus, ele tudo vê, mas ele sabe exatamente, da parte de Deus, o momento, repito, exato para a atuação. Então, não queira ir contra as coisas de Deus. Aceite as coisas de Deus. Ore para que o Senhor também abra os olhos do entendimento daquele que tem o entendimento fechado. E essa pessoa pode ser você e pode ser eu também. Por isso que devemos sempre estar de joelhos, lendo a palavra de Deus e preparados para toda boa obra. Vamos, a verdade prática diz: como cristãos somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então, conforme eu estava falando, dialogando com vocês, somos de vez em quando sujeitos a conflitos ético-morais. A ética, ela se subdividiu na nova forma de entender ética e moral, mas a Bíblia ela não divide as coisas. A mesma moral, ela tem que interferir na ética e vice-versa. Um homem moralmente consciente, ele age conscientemente também na vida pública e vice-versa. Não há um homem moral interno na sua casa e fora da sua casa moral ou eticamente diferente. O homem, segundo Jesus disse, ele tem que ser íntegro. E quando eu falo homem, a pessoa humana tem que ser íntegra. Ele tem que ser o mesmo dentro de casa, o mesmo fora de casa. Ele tem que atuar com ética e uma moral diante de Deus aceitável, tanto dentro da sua casa como fora. Essa dissensão, essa diferenciação entre ética e moral, ela não é bíblica. Um médico, ele tem que atuar ética e moralmente de formas equânime, de forma igual. Ele não pode ser ético apenas por causa das leis, apenas por causa do código de medicina. Não, ele tem que atuar eticamente por causa da sua consciência. Agora, por que é importante um código de ética da advocacia? Um código de ética médica? Por que isso é importante? Porque aqueles que não temem a Deus, que não consideram a Deus nos seus caminhos, que pelo menos eles obedeçam ao código. Entendes, né? Se ele não teme a Deus, se ele não considera a Deus, se ele não sabe que vai haver um período de julgamento das suas obras, pelo menos que ele tema a lei. Embora a lei, todos sabem, ela não consegue regrar o homem interior. Não consegue. Então a lei, ela, por exemplo, protege o idoso. Mas tem pessoas que simplesmente colocam o seu carro na vaga do idoso, impedem a passagem de um cadeirante, pessoas que não se importam com pais. No início, quando é criança, briga meu pai, minha mãe. Depois que fica velho, seu pai, cuide de seu pai, cuide da sua mãe. É seu pai também. Isso é antiético, mas antes de ser antiético, é antibíblico, é antinatural. Os mais jovens têm que cuidar dos mais velhos. Então nós somos sempre de frente com a crise ética, a crise moral. Nós todos temos uma consciência, no entanto, é preciso compreender que alguns têm cauterizado a sua consciência. Então, mesmo que se queime com ferro a consciência, já não sente, porque já foi queimada antes e cauterizou, já não sente mais nada. Pessoas irreconciliáveis,
pessoas que não ligam muito para o que você pensa, a sua dor. Então, este é o mundo que nós estamos vivendo, e não é de hoje, não é século XX, XXI, não é iluminismo, não é renascentismo, não é nada disso. Isso é natureza decaída. É a natureza humana decaída que tende a ser, muitas vezes, como algo que passa sob a pele, cauteriza. Havia, inclusive, saiu há algum tempo num jornal, algo interessante, uma mulher que tinha o seu corpo com várias queimaduras, e o repórter, então, a entrevistava e perguntava: por que tantas queimaduras? E ela dizia: na verdade, eu não sinto dor. Eu não sinto dor. E você gostaria de não sentir dor? Quando alguém lhe pisasse o pé? Quando alguém lhe beliscasse? Quando alguém lhe queimasse ou se queimasse? Quantas pessoas queriam hoje, não queria sentir dor, não queria sentir dor de dente, não queria sentir dor de cabeça? A dor, já dizia um outro médico, é uma bênção de Deus. Em que sentido? No sentido que a dor é um alarme. Quando você está sentindo dor aqui, alguma coisa está acontecendo, quem sabe na sua pressão no coração. Quando você sente dor aqui, alguma coisa está acontecendo. Quando sente dor aqui, enfim, alguma coisa está acontecendo no seu corpo. A dor é um alarme. Essa mulher não sentia dores. Então ela disse: um dia eu estava cozinhando e me dei as costas ao fogão e vim me aproximando, conversando com o meu marido, e vim me aproximando e a panela foi queimando. Eu só soube quando eu senti o mau cheiro e procurei saber, olhei para trás, era o meu próprio corpo, o torresmo corporal que estava queimando, mas dor ela não sentia. Imagine quando falamos isso de coração, corações que já estão sem sentir mais nenhuma dor. Eu gosto, meu querido Tony, de Jesus porque está falando que em Isaías capítulo 53, que ele era homem de dores. Ele era capaz de sentir a nossa dor. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Isso é muito importante. Jesus sente a sua dor. Em toda a angústia deles, foi também afligido. Jesus, ele está ao nosso lado, sentindo também as nossas agruras, as nossas dores e as nossas angústias. Glória a Deus. Vamos avançar. Estamos ainda no início, né? E eu já falei como que, meu Deus, hoje nós estamos numa fala um pouco mais filosófica, talvez, uma análise, né? Não exatamente literal, mas uma análise mais panorâmica deste texto tão maravilhoso, e que está em Esther, no capítulo 2, também no 3. 2:21 diz: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Vem para cá, que eu vou, mais uma vez, analisar este texto. Primeira coisa, assentando-se Mardoqueu à porta do rei. Então, o que é assentar-se à porta do rei? A Bíblia traz vários homens que se assentaram à porta do rei. Eram homens de estirpe, homens importantes. O primeiro que se assentava à porta do rei era Jó, que se considera que é o livro histórico, o primeiro livro da Bíblia, em termos de escrita, por causa da cultura antiga, né? Então, Jó era um juiz, ele se assentava à porta. Todo aquele que se assentava à porta, na linguagem bíblica, era aquele que era colocado ali para que as pessoas viessem e fossem julgadas as suas causas. Então, Jó
assentava-se à porta. Também nós vimos nas edições anteriores um homem que se assentava à porta, Boaz. Boaz também era um homem de estirpe, era um juiz da terra. Ele se assentava à porta. Ló também era um homem que se assentava à porta. Ele também julgava em Sodoma. Nós temos Mardoqueu, que era um homem também que julgava à porta do rei. E ele soube, ele teve conhecimento de que esses dois guardas, Bigtã e Teres, eles se indignaram grandemente. Esse grandemente aqui, ele fala sobre um exacerbamento. Cadê Adonias? Ele ia gostar dessa palavra. Viu, Adonias? Exacerbar. Quer dizer, transbordar o descontentamento. Talvez o rei diminuiu o salário deles, talvez atrasou o salário, porque tem uma coisa que indigna o peão, como na linguagem aqui baiana se usa, é atrasar o salário. Que negócio terrível. Ou então vinha menor, meu Deus, é terrível isso aqui. Né? Por isso que está escrito que Deus se indignou porque o salário dos trabalhadores clama até ele. Meu Deus, que vós retivestes fraudulentamente. Está em Malaquias, né? Então, Bigtã e Teres se indignaram. Eu quero falar agora sobre vários Bigtã e Teres. Eles se indignam com o rei. Eles estão se sentindo preteridos. Preteridos significa o antônimo de preferidos. Todo mundo gosta de ser preferido e ninguém gosta de ser preterido, passado para trás, rejeitado. Mas, mesmo quando você é preterido pelo rei, é preciso ter paciência. Muitas vezes são erros nossos. Muitas vezes é algo que você fez errado, ou deixou de fazer, ou se omitiu naquilo que deveria. E muitas vezes o rei achou por bem dar um gelo em você, para, quem sabe, se colocar à razão, ser mais submissa, estar mais à disposição, ser mais útil a Deus. Né? Então, eles, enfim, se indignaram, mas foram adiante, procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Essa palavra, com certeza, é um eufemismo. Procuraram pôr as mãos sobre o rei. O que é isso? Nos ombros do rei, pastor? Não, é na cabeça do rei, passar a mão na cabeça do rei. Não, isso aqui é um eufemismo. Obviamente, o livro de Esther é um livro que mistura poesia, é uma narração, não uma narrativa, é uma narração de uma história, mas de uma maneira poética. Então, procuraram pôr as mãos sobre o rei, quer dizer, eles quiseram matar o rei, quiseram dar um fim no rei. Vamos dar um jeito de matar esse rei. Na porta, Mardoqueu, ele teve conhecimento. Alguém chega para Mardoqueu e diz: Mardoqueu, estão aprontando aí contra Assuero. Assuero não passa de tal dia, viu? E ele, então, deu conhecimento a Esther. E Esther fez com que o rei soubesse disso. Agora, olha que coisa interessante aqui. Esther não disse, eu soube. Isso é importante. Aqueles que fazem a mediação com o rei, eles têm que deixar de lado, muitas vezes, a vaidade pessoal. Ele deve ser uma escada para outros que também precisam chegar ao rei. Quando aquele que é o intermediário entre o povo e o rei é vaidoso demais, sofre o rei e sofre o povo. Vide o exemplo de Absalão. Absalão se arvorou o papel de intermediário entre o povo e o rei,
mas ele continha o povo, ele absorvia a glória do rei, embora demonstrasse algum serviço de aconselhamento e de julgamento. Olha que coisa interessante. A glória era para ele, o louvor era para ele. Eu resolvo, eu faço, eu sei fazer. E sabia realmente. Mas nem tudo o que é serviço agrada a Deus. Por quê? Porque ninguém será coroado se não militar segundo as normas. Então, o fato de ser proativo, o fato de fazer coisas, não lhe dá jamais a autoridade para fazê-las fora da legalidade. O nosso país está enfrentando um chamado vaza-toga, né? Coisas que são feitas por baixo dos panos, ilegalmente, e agora está sendo demonstrado. Ah, mas foi por um bom fim, foi por um bom objetivo, sendo ou não sendo. As regras existem para serem cumpridas. Ninguém pode se arvorar como um defensor e solapar as regras, porque cria uma diferença em prol daqueles a quem eles gostam e em detrimento daqueles que não gostam. Balança infiel, ela não é agradável aos olhos do Senhor. Então vejam, vamos continuar aqui a nossa análise. O versículo 22 diz que Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Porque se Esther dissesse, rei, estão aprontando com o senhor aí, estão querendo, ó. Mas ela disse, olha, rei, estão aprontando, mais ou menos assim. Estão querendo tirar a sua vida. O nome é Bigtan e Teres. E quem me falou foi o seu servo Mardoqueu. Ele está tão interessado na manutenção da sua vida que ele não falou a outros. Ele veio diretamente a mim. Tome cuidado com essas pessoas. Agora o versículo 23. Isso tudo, gente, tá? É a lição quem diz. E a lição está tendo uma outra divisão, mas está falando sobre as mesmas coisas que eu estou falando. Um grande abraço aí aos irmãos. É nessa aqui, Tony? Vamos lá. Aos irmãos da Rádio Vox. Valmir Júnior, meu querido amigo, muito obrigado por estar irradiando com muita qualidade para todo o povo aí do Recôncavo Baiano, né? Aos irmãos muritibanos, aos irmãos de Cachoeira, aos queridos irmãos aí de Santo Amaro, da Purification, a todo este povo maravilhoso da Bahia, esses queridos irmãos que têm divulgado também o nosso trabalho, o trabalho de uma gama de pessoas que têm sido muito fiéis, porque é um trabalho que requer uma resistência, como a de Mardoqueu, uma fidelidade. A cada semana nós estamos gravando aqui as nossas lições, essas lições que têm ido ao ar para vocês com muito carinho, com muita qualidade. E vem aí o nosso COAD, né? Esse momento especial de Escola Bíblica Dominical aqui na Bahia, em Salvador, nesse lugar onde eu faço as gravações, né? No SECBA, Centro de Cultura Cristã da Bahia, vai haver este momento especial. Nós vamos nos encontrar, eu estarei aqui, você também, com certeza. Procure fazer a sua inscrição, participe, tá certo? Então vamos voltar aqui, meu querido Tony, porque o versículo 23, aqui é mais uma coisa importante. Olha, inquiriu-se o negócio. Inquiriu-se o negócio, também é uma linguagem poética. Vejam que a narração é em terceira pessoa. Há uma impessoalidade, na verdade. Inquiriu-se. É um sujeito oculto ou inexistente? Nem me lembro mais. Inquiriu-se. É tipo choveu ou chove. Quem é que chove? Nada, chove. Mas aqui realmente é um sujeito oculto. Inquiriu-se o negócio. Muitas pessoas querem tomar decisões
sem a inquirição necessária. Mas está escrito que aquele que se apressa com o seu pé, peca. Está escrito também no livro de Provérbios que aquele que não procura saber a origem das coisas vai errar. Porque é abominação ao Senhor aquele que diz ao injusto, justo, e aquele que torna culpado o inocente. Então veja, embora é óbvio que o sistema processual penal, ele é de muitas idas e vindas e muitas vezes leva muito tempo, isso é verdade. Principalmente o sistema brasileiro, o Código Penal brasileiro ainda era, há pouco tempo, de 1941. Então, um código muito antigo, que ainda versava sobre coisas que hoje nem existe mais, não é verdade? Porém, é um sistema muito voltado à impunidade. Isso aí, acho que ninguém discorda. Mas é preciso haver garantias, é preciso haver a chamada ampla defesa e o contraditório. Você vai ouvir, eu tenho ouvido muito nos jornais, é preciso garantir o contraditório e a ampla defesa. O que é o contraditório? Está escrito na Bíblia também, que um vem e conta tudo, mas depois vem o outro e desfaz daquele que contou. Está escrito na Bíblia, no livro de Provérbios. Porque aquela criança que vem logo e conta, minha mãe, me bateram. Só que aí quando vem o outro diz, o que foi que ele disse aí? Diz que bateram nele. Não, ele estava correndo, mandei ele parar, de repente ele olhou para o outro e se socou. Ah, tá vendo aí, rapaz? Como é que pode? Então, sempre que o primeiro vem, parece ter ampla razão. Nós que somos advogados, nós temos uma certa experiência com isso. Quando você lê a chamada petição inicial, ou seja, o pedido inicial, você pensa que aquele que pediu tem toda a razão. Rapaz, como é que pode? Misericórdia, que injustiça. Oh. Mas quando você vê a contestação, ou seja, o contraditório, quando vem a resposta àquele pedido inicial, não foi bem assim não. Na verdade, o que aconteceu foi isso e isso. Ah, rapaz, olha aí. Aí depois vai para a fase de produção de provas. Aquele que fez o primeiro pedido, então vai provar aquilo que alegou e aquele que contradisse, que defendeu, prova aquilo que alegou. Aí é que o juiz então vai pesar ou só pesar as provas, os pedidos e o contraditório e chegar a um veredito, que é a sentença. Por isso que se existe a investigação, no nosso caso brasileiro, é o inquérito, para se perquerir, ou para se inquirir, ou para se elocubrar, palavras difíceis, é verdade, hoje eu estou inspirado. Para se descobrir, pronto, palavra simples. Para se descobrir como foi a coisa, se realmente tinha razão. Vem cá, Big Tan. Em tal dia você estava onde? Ah, caô. Rapaz, quer dizer então que você estava na casa de Teres, né? Fazendo lá o conluio fraudes para saber como atacar, em que momento o rei estaria mais vulnerável, mais descoberto, para avançar nele. Rapaz, seu sem vergonha. E aí, então, inquiriu-se o negócio. Sempre que houver dúvida, é preciso, e até quando há certeza, é preciso uma investigação para não ferir as pessoas, para não imputar ao inocente um crime não cometido. E aí, diz a Bíblia que se descobriu. E agora a sentença enforca a lei dos medos e dos persas. A pena capital. O que é pena capital? É a pena máxima, a morte por enforcamento. Guarde bem esse versículo 23, porque a narração da história
ela é de idas e vindas. E aqui, Bigtã e Teres foram enforcados por causa de uma informação de Esté que recebeu de Mardoqueu. Que coisa interessante, porque este mesmo contexto vai ser retornado mais adiante, vai ser pego e recolocado em uma outra contextualização. Então, eles foram enforcados por causa do seu conluio para matar o rei. Agora eu vou finalizar aqui esse momento. Porque está assim, isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Deixa eu falar um pouco sobre o princípio da anotação. Você gosta de anotar as coisas? Segundo, assim, a ciência, daqui a algumas décadas, as pessoas não vão saber escrever. Por quê? As pessoas vão substituir a escrita pela digitação. Seja escrito, seja digitado, procure escrever ou registrar os acontecimentos. Eu registro 2 agendas e ainda tenho um programa, um aplicativo chamado To Do, ou seja, fazer. Esse aplicativo me guia. Eu anoto tudo que eu tenho que fazer e depois eu vou zerando. De repente eu esqueci. Não, está aqui. Ele me avisa daquilo que eu tenho que fazer. Isso me deixa mais tranquilo, não fico ansioso. Vai ser anotado. Mas é muito mais. O princípio da escrituração, ele é importante. Deus, ele manda que o seu povo marque os dias, as temporadas, marque os acontecimentos, põe uma pedra aqui, ponha 12 pedras ali, erga para ti marcos, olha, não se esqueça. E o salmista, ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Princípio da escrituração. Se o salmista não tivesse anotado os seus salmos, tudo que ele tivesse passado, todos esses momentos que nos ajudam tanto a nossa relação com Deus e com os homens, isso não teria acontecido. Olha a importância disso. É tão importante que o Senhor disse ao profeta, foi o profeta Ezequiel, anote isso aí, coloque num outdoor, numa placa bem grande, na pedra, use o cinzel, para que todo aquele que passar possa ver, até mesmo se passar apressadamente, correndo. Abacuque, muito bem. Então, esse princípio é o da escrituração. Então, isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veja que livro maravilhoso esse de Esté. Essa partícula, isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, foi o que salvou o povo de Deus. Esse fato de trazer ao conhecimento do rei através de Esté foi o que salvou o povo de Deus. O fato de que Mardoqueu fala com Esté foi o que salvou o povo de Deus. Então, irmãos, cada um desses princípios aí, o procedimento foi correto. Tudo que é feito corretamente vai redundar em coisas boas. Então, isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. No andar da carruagem, você vai ver que tudo isso aqui que nós falamos, isso vai ser trazido novamente, tudo que está aqui, vai ser trazido novamente e aplicado num outro contexto. Mas, por fim, eu vou retornar e falar sobre a resistência de Mardoqueu. Fica na porta, Mardoqueu, que o teu dia vai chegar. Mas isso nós veremos na próxima lição. Seja resistente, seja resiliente, suporte as aflições como um bom soldado de Cristo. Não abra mão da sua vinha, da sua herança. Deus tem um plano, tem um planejamento. Deus está construindo coisas através de você. Sofre como um bom soldado de Cristo. Como diria o cantor Elvis,
que sofra o obreiro, mas não sofra a obra. E que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.